Pessoal, acabaram de me perguntar como é que a gente faz o diagnóstico do transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Bom, o transtorno obsessivo compulsivo, ele tem duas dimensões muito importantes de sintoma, né? Um pensamento que é obsessivo e um ato compulsivo, um ato muitas vezes ritualizado que vem conectado a esse pensamento angustiante, esse pensamento ruim que a pessoa tem. Para a gente conceituar de forma clara, o pensamento obsessivo, ele é egodistônico. O que significa isso? O indivíduo não tem prazer em pensar naquilo, aquilo gera mal-estar, gera angústia, não está dentro do rol de pensamentos que aquele indivíduo gostaria de ter, e ele é intrusivo. Ele invade a nossa cabeça, ele invade a cabeça do paciente, toma de assalto o paciente e promove essa angústia, esse mal-estar. Eu vou testar mais ou menos aqui com vocês. Pensem na avó de vocês sem roupa. Desprazeroso, não é? O paciente com TOC tem pensamentos desse tipo, e as temáticas são variadas a todo momento. No caso, eu propus que vocês pensassem nisso. O paciente com TOC, de forma espontânea, tem esses pensamentos que ficam invadindo a mente deles. Tá? São pensamentos próprios da pessoa, mas como eu falei, não são prazerosos ou não fazem sentido naquele contexto. Podem envolver contaminação, simetria, como a gente já tem vários exemplos. Na pandemia, isso acometeu muitos pacientes, o TOC por higiene, com medo de contaminação. E como eu falei, vem junto de um ato ritualizado, um ato compulsivo, que teoricamente poderia reduzir a angústia daquele pensamento, mas que na prática é infrutífero. Vamos pensar uma pessoa que tem um pensamento obsessivo de que deixou a porta de casa aberta. Ela pode ir checar se a porta está de fato aberta ou já foi trancada 40 vezes. Sei lá, depois da 15ª vez a pessoa vai chorando, porque ela sabe que por mais que ela vá checar e isso teoricamente faça sentido, isso não reduz a angústia, não reduz a preocupação que o pensamento obsessivo promoveu. Então esse é o conceito fundamental desse diagnóstico, que é intrigante. No próximo vídeo eu vou trazer alguns exemplos de alguns pensamentos obsessivos e alguns atos ritualísticos que eu já observei na prática clínica. Eu vou trazer um exemplo de um menino de mais ou menos 11 anos de idade, 9 a 11 anos de idade, não me lembro agora, que eu atendi e que eu fiz o diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo. E eu acho que isso é interessante, esse exemplo, que ele mostra como na psiquiatria e também na psicanálise, mas vamos chamar assim, na psiquiatria psicodinâmica, a gente entende que as questões, elas não são em termos de qualidade, mas de intensidade. Vou dar o exemplo para vocês. Esse menino, ele vem no consultório e a queixa dele é ter pensamentos obsessivos da tia dele nua. E ele, para refrear esses pensamentos, ele ficava esfregando as mãos. Esfregar as mãos não vai melhorar o conteúdo do pensamento. Por isso que eu falei que o ato compulsivo, ele, a priori, né, inicialmente parece que vai ajudar, mas acaba não ajudando a refrear o pensamento intrusivo, né, egodistônico. Ele tinha 11 anos de idade, mais ou menos. Ele estava numa pré-adolescência. Então ele estava, muito provavelmente, no início de interesse pelo sexo oposto, pelo sexo feminino. Então já havia um contexto de pensamentos dele que estavam mudando, mas se tornou um sofrimento porque era a tia que invadia a reflexão, o pensamento dele. Foi um exemplo interessante, porque é isso, o pensamento obsessivo, na pandemia mesmo, ele pode surgir num terreno fértil. Na pandemia a gente teve o risco de contaminação e de infecção pelo vírus da Covid. Mas ele cresce como algo exagerado, como algo fora do ponto, como algo egodistônico, como o próprio conceito traz. Tá? E em alguns pacientes, o pensamento ele se torna tão forte e tão intenso que às vezes a gente tem que diferenciar se é um pensamento obsessivo ou se é um pensamento delirante. E aí são casos mais graves que a gente vai ter que tratar não de uma forma habitual. A gente, via de regra, trata o transtorno obsessivo compulsivo com o uso de antidepressivos em doses mais altas. Mas nesses casos em que o paciente quase que perde o insight, perde a noção da realidade associada ao pensamento, às vezes a gente tem que associar outras medicações.